Queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida, quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, é a que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quero agradecer a vocês, meus irmãos, que estão dando visualizações, que estão interagindo, os novos inscritos. Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Quero dizer para vocês que ontem eu senti falta, muita falta de estar dando continuidade a esse trabalho, mas o sol da cozinha ontem me pediu e o Senhor sabe, mas eu já mudei a posição para ver se resolve esse problema, né? E vamos estar dando continuidade ao estudo, os benefícios da justificação. Estamos ainda no primeiro tópico, vamos ainda dando continuidade ao primeiro tópico, o segundo ponto e o terceiro ponto, né? Vamos estar trazendo hoje para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. O segundo tópico diz assim: a bênção de entrar, a bênção de esperar, de entrar não, gente. A bênção de esperar em Deus. Antes de falar da bênção de esperar em Deus, então Paulo disse que antes de esperar, de falar da bênção de esperar em Deus, ele fala como se deu esse acesso, né? Depois da salvação, depois do homem ou da mulher ser justificado, aí ele mostra o que acontece, né, com a pessoa que recebeu esse selo, essa salvação através da justificação, depois da justificação, que a gente já deu essa aula. Paulo fala como se deu esse acesso, pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes, né? Entramos através da fé e pela graça de Deus, que é o favor imerecido, estamos firmes e nos gloriamos na esperança de quê? Da glória de Deus. A fé, isso está em Romanos 5:2. A fé no Cordeiro de Deus, a fé em Jesus, nos abriu a porta da graça. Aí ele faz uma observação, o comentarista. Observe que o comentarista é William Bordai, faz a respeito desse texto. O próprio Jesus nos introduz na presença de Deus, nos abre a porta de acesso à presença do Rei. Ele diz que o próprio Jesus, ele nos abre a porta à presença do Rei e nos dá o direito do acesso, né? Na presença de Deus, nos leva diante de Deus. E quando se abre esta porta, o que encontramos? E quando o homem ou a mulher abre essa porta, né, através do Filho de Deus, da justificação, né, para ter o acesso ao céu e logo mais tem o acesso ao trono de Deus. Isso é tudo de imediato, não é para amanhã, não, é de imediato. A esperança de Deus. E quando se abre essa porta, o que encontramos? Então, o que o homem encontra nessa porta? Ele encontra a graça de Deus, né? Não encontra a graça de Deus, não mais a condenação, nem juízo, nem vergonha, senão o introcado e imerecido amor de Deus. Então, quando o homem abre essa porta que dá acesso a Deus através da justificação, não mais encontra a condenação. E tem muita gente querendo condenar. Tem muita gente. Balaão ele quis, uma coisa é querer e uma coisa é poder, né? Ele quis amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus ele me trouxe esses dias essa reflexão tão pequena, né? Que com o povo de Deus, com aqueles que faz uma autoanálise, sabe como está, né, diante de Deus, e que o Espírito Santo ele testifica que ele é filho de Deus, não há encantamento, porque há bênção. Então o povo de Deus é abençoado e não amaldiçoado ninguém.
Balaão quis amaldiçoar, mas não conseguiu, né? O povo de Deus é a bênção quando ele abre essa porta que dá acesso ao trono de Deus, a graça de Deus, favor imerecido, não mais condenação, mas ele encontra graça. Ele encontra a graça de Deus. Cadê que eu me perdi? Então, a graça de Deus, e não mais condenação, nem mais juízo, nem vergonha, senão o introcado e imerecido amor de Deus. A porta se abriu para a esperança. E vamos ver o que o comentarista ele fala sobre a esperança. No contexto de Romanos, esperança significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios. Porque se tem certeza quanto ao futuro, o futuro não é algo mais desconhecido. Então, enfrentarmos os problemas, enfrentarmos o desafio com esperança. Quem tem esperança, ele sabe, né? Ele tem certeza do futuro. O futuro não é desconhecido para quem tem Jesus na vida. O futuro não é desconhecido, porque o próprio Deus ele dá aquela certeza, né, de que há um céu de glória, de que há as bênçãos de Deus nesta vida e para o futuro. Então, quem tem Jesus na vida, ele tem certeza do seu futuro, que será próspero. Porque tem um texto que diz assim: eu sei, né, o que penso de vós, para dar o fim a cada um, segundo o que merece. E o futuro que Deus ele nos dá é o futuro de paz, né? Se estamos dentro do contexto da vontade do Senhor, se estamos dentro da vontade do Senhor, sabemos o nosso futuro. Então você sabe o seu futuro. Se analise você, faça uma análise você e faça uma análise a minha pessoa, porque a palavra é para você e é para mim também. Se eu estou, se eu já adentrei ante o trono da graça, né? O Senhor já nos apresentou diante de Deus, já temos entrada para o céu através da justificação. Então temos essas bênçãos de Deus na nossa vida. Então para esse povo não há maldição, há bênção, não há mais vergonha. Então não tenha vergonha do que você fez, do que você foi, porque os seus pecados e os meus pecados foram sepultados, né? Junto com quando aceitamos ao Senhor, essa justificação foi sepultado. E o Senhor não mais se lembra. Agora vamos para o terceiro ponto, que diz assim: a bênção de sofrer por Jesus. Vou falar pouco desse tema, porque a gente já falou sobre esse tema. Na lista dos benefícios, os benefícios vindo da cruz, encontramos uma que no contexto atual escandaliza muita gente. Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5:3, verso 4. A palavra grega é tríplice, traduzida em português como tribulação significa. Então ele traduz essa expressão de tribulação como pressão, dificuldade e sofrimento. Tudo isso, o homem ou a mulher que serve ao Senhor, ele está sujeito a passar por tudo isso. Aí ele continua: que tipo de fé era essa que se alegrava no sofrimento? Era a fé, aí ele responde: era a fé pura, sem os resquícios da teologia da prosperidade, sem os paliativos espirituais criados para entreter os cristãos modernos, né? Paulo disse: eu sei estar abatido. Ele disse: mas também sei, eu não sei se foi sei estar alegre. Sei como se, porque eu não sei como dizer esse versículo, eu lembro, mas não sei como dizer. Eu sei estar com a barriga cheia, mas também eu sei padecer necessidade. Então Paulo tinha essa segurança, nada melhor do que Paulo para trazer essa reflexão para a nossa vida, né? Esse ensinamento maravilhoso.
Tem tanta da gente aí pregando o evangelho que não passe por sofrimento. Tem tanta da gente pregando o evangelho de Jesus, dizendo que o evangelho é você ser rico, é você ter carros importados. Deus dá sim, lógico, eu sempre digo isso, Deus dá, porque tudo é dele, ele dá o que ele quer e faz como ele quiser. Ele dá a nossa porção de cada dia da maneira como ele quer. Se ele quiser enriquecer o homem, ele enriquece. Se ele quiser dar só um pão, ele dá só um pão, porque tudo é dele, ele faz como ele quer. Mas o evangelho de Jesus, ele quis dizer que não é isso. Não é isso. O evangelho de Jesus, ele vem acompanhado com tribulação, com sofrimento, com pressões. Tudo isso o crente ele passa, mas também tem as bênçãos. Tem as bênçãos. Deus nos abençoa. Deus nos ajuda. Quando eu me lembro que eu não era casada ainda, eu e minha filha morávamos sozinha e a gente passava por uma dificuldade. E eu dizia assim, minha filha, e muitas vezes era tão dificultosa a nossa alimentação, eu não tenho vergonha de dizer não. E eu dizia, minha filha, vamos comer com alegria, porque amanhã Jesus manda mais, Jesus nos abençoa. E ele nos abençoou, e eu posso dizer com certeza, Deus nos abençoou, porque ele dá a cada um segundo a medida da fé, como ele queira dar. Mas tem as vitórias, tem as bênçãos, tem as